Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fica em Casa Aprendendo comigo, Cacau Sotero. Vamos falar de assuntos polêmicos? Bom, assuntos polêmicos fazem parte da nossa vida, principalmente nesse contexto em que vivemos. Muitos assuntos vêm à tona e vai exigir de nós posicionamentos, opiniões. Querendo ou não, todo mundo tem uma opinião. Quer ver só? Escuta um programa de rádio, principalmente da rádio AM, TV, ó, rádio AM, TV é outra coisa, TV Educação é outra coisa. Rádio AM, lá na Rádio Timbira, onde também você pode ouvir as nossas aulas diariamente. Rádio Timbira tem programas, né? Pela manhã, o dia inteiro. Aí, um ouvinte, o radialista solta lá uma situação que aconteceu, seja de cunho religioso, seja de cunho político, enfim, qualquer que seja. Aí vem o ouvinte, liga e dá a opinião dele. Eu gosto de ouvir essas coisas. Aí não demora muito, liga outro, falando que a opinião do outro cara tá errada, mas ele fala assim de uma forma tão educada, de uma forma assim tão maravilhosa que eu fico até comovida, para não dizer outra coisa, estou sendo irônica. Como as pessoas têm mania de desrespeitar a opinião do outro. Nós estamos vendo isso de uma forma tão triste atualmente. Hoje nós vamos continuar nesse debate de falar de debate. Olha só, no debate, falar de debate. O debate é a formação de opinião. O debate existe no nosso meio, faz parte do nosso dia a dia. Estamos vivendo isso em casa, na vizinhança, na escola, na nossa comunidade religiosa. Quando nós nos encontramos para uma socialzinha, final de semana, né? Um encontro entre amigos, estamos vivendo esse clima aí de debate. Por quê? Porque existem muitos assuntos importantes, onde nós temos que discutir sim, só que não precisa de agressão, tá, gente? Nós vamos falar do debate mais uma vez, vamos falar da opinião e como se dá a formação de opinião ou de opiniões, né? O Raul Seixas disse numa canção que ele disse o seguinte: prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aí ele faz uma crítica ao senso comum. E eu faço também uma observação aqui, porque quando ele diz eu prefiro, a regência do verbo preferir não é preferir do quê? Você já sabe. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Ele deveria ter dito assim, ó, prefiro ser uma metamorfose ambulante a ter uma velha opinião formada sobre tudo. Mas eu não estou aqui para falar da construção do Raul Seixas dentro desta canção, até porque os artistas, né, os escritores têm licença poética na hora de fazer as composições para que o tempo da música dê certo. Então, por conta disso, ele escreveu assim. Então, vamos falar de debate. Aqui eu trouxe uma figurinha e a gente lembra muito de debate no campo da política, que é onde nós olhamos os candidatos que estão pleiteando um cargo político, né, prefeito, governador, presidente da República, onde nós vemos alguns, né, outros não. Nós já vimos situações aí de candidato que não vai ao debate e é complicado, porque quando você não vai ao debate, a população não vai saber aquilo que você pensa, né? E quando você não expõe aquilo que você pensa, fica complicado nós fazermos aquela análise, porque existem pessoas que precisam expor, sim, a sua opinião, pessoas públicas. E aqui eu coloquei uma figura, dá para ver que o debate está acirrado. Por quê? Porque coisas polêmicas geram discussão, mas essa discussão não pode ser no campo físico, com brigas. A gente tem que respeitar a opinião do outro, certo? Então, gente, nós já sabemos que o debate é um gênero textual de cunho opinativo, ou seja, quando você debate, você dá uma opinião sobre um assunto. E as práticas de oralidade estão aí nesse debate, né? O debate também é de cunho oral, certo?
Então, prática de oralidade de uma comunidade, então, a gente já falou isso em outra aula, uma comunidade escolar, né, lá na escola, na hora do intervalo, um aluno faz tem um determinado comportamento, aí o outro vai e discorda. Ah, não é assim que se faz, é desse jeito aqui. Aí o cara não concorda, acabam brigando. Acontece muito na escola. Acontece em partidas de futebol. É triste, jogadores às vezes fazem faltas feias, o outro vai brigar em campo, aí dá um mau exemplo, a torcida também briga. Então, tudo isso aí acontece porque você tem um espelho. Você olha, você tem um modelo. Agora, a gente não é obrigado a seguir modelos, né? Características ruins das pessoas. A gente pode, de boa, levar a nossa vida emitindo a nossa opinião sem agredir ninguém, certo? Discussão entre partes com base em argumentos ou exposição de razão. Eu tenho razão para pensar desse jeito, eu tenho as minhas razões. Às vezes, as pessoas ficam insistindo em pensamentos que você considera retrógrada, 3, 2, 1. Às vezes, você fica insistindo em pensamentos ultrapassados, pensamentos que já você não concorda, aí você vai tentar convencer o outro e fica complicado, certo? Então, a gente tem que trabalhar nesse clima harmonioso. Por quê? Porque nós já falamos, nós somos seres únicos, nós temos características individuais, nós somos subjetivos, nós temos a nossa visão acerca das coisas. Muitas pessoas são influenciadas por religião. Tem a questão da educação na sua casa, princípios morais. Então, muitas coisas influenciam a nossa opinião. E nós temos que respeitar quando alguém desenvolve uma opinião diferente da nossa, tá bom? Antes de expressarmos as nossas opiniões sobre qualquer que seja o assunto, precisamos ter conhecimento de todos os aspectos que nele estão envolvidos. Por isso que nós temos aulas de sociologia, de filosofia, certo? Por isso que nós estudamos, por isso que nós temos aulas de literatura, por isso que o contexto histórico tem uma interferência naquele estilo literário estudado, por que as produções são daquele jeito, por que tal música está falando esse assunto. Então, nós temos que ter conhecimento para que a gente não propague, para que a gente não leve ideias que não são legais. Como iremos debater sobre um fato recente que está acontecendo, que está ocorrendo? Eu preciso ter conhecimento. Agora, quando eu não tenho conhecimento, eu, me calo. Eu, Cacau, não gosto de debater assuntos que eu não tenho propriedade para falar. Se todo mundo pensasse desse jeito, nós teríamos menos confusões armadas, principalmente em redes sociais. Pessoas públicas se aproveitam de situações para emitir determinados comentários que geram polêmica e tem mexido com o comportamento da sociedade. Sociedade esta, diga-se de passagem, que está num processo doloroso. Gente, nós não podemos esquecer que no Brasil, pelo menos, há mais de 600 mil pessoas mortas por um vírus. Nós não podemos esquecer que tragédias têm acontecido recentemente, levando uma cantora tão jovem que comoveu todo o país. Então, nós estamos com o nosso psicológico meio que atordoados. Por quê? Porque uma ou outra pessoa, eu acredito que pelo menos em cada 10 pessoas no Brasil, pelo menos 8 pessoas passaram por traumas. Isso vai interferir no comportamento. A gente vê isso pelos comentários que nós estamos lendo aí em redes sociais, certo? Por situações que nós temos vivido e visto. Exemplos assim terríveis. Você viu um vídeo de uns policiais abordando uma mulher que estava com 2 crianças, inclusive uma delas no colo, e com a criança no colo, ele a imobilizou, colocou no chão, botou, eu acho que foi o joelho no pescoço.
Me diga aí, eu não sei que crime aquela mulher cometeu, você não sabe. Justifica uma atitude daquela? Então, esse despreparo vem de por quê? A gente tem que repensar as nossas práticas, os nossos pensamentos. A sociedade está complicada. Então, vamos voltar aqui para o debate. Por que eu estou falando isso? Porque esse vídeo gerou muitos comentários. Por quê? Porque esses comentários são acerca do debate que o vídeo causou. E eu li um comentário desse vídeo de um homem dizendo assim, que aquele vídeo só mostrava o lado da mulher. Tinha que ver também por que o policial agiu daquele jeito. Você concorda com isso? Eu não. Enfim, independente do crime que ela possa ter cometido, eu acredito que aquela situação ali de força, de imobilização com uma criança no colo, chocou muita gente. Então, gera o quê? Um debate, exposição de ideias, de opiniões acerca de um assunto. Em meio às situações, nós temos a oportunidade de conhecer ideias de outras pessoas. Ideias que são semelhantes às nossas, ideias que são diferentes. Então, se todos tivessem a mesma opinião sobre um assunto, não haveria debate, seríamos robôs, seríamos teleguiados, certo? Então, gente, a partir daí, a opinião é criada a partir do argumento, a partir da interpretação, a partir da nossa leitura de mundo. E interessante que o argumento de outras pessoas vão interferir no nosso posicionamento e também na formação da nossa opinião. Então, no sentido mais amplo, a opinião está ligada à crença no qual o indivíduo se baseia para criar conclusões e pontos de vista, certo? O que é a crença? Aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho como verdade. Então, olha só. Eu coloquei aqui dois momentos aqui, ó. Quando você vê uma xícara, dá a ideia, e pelo horário, que é hora de acordar. E aqui, eu tenho um tapa-olhos, dá a ideia que é hora de dormir, comprimidos, talvez um suplemento, enfim. Então, aqui eu estou trabalhando com opiniões, com momentos, com tempos diferentes. Nosso cotidiano, nós temos interação dialogal, né? Conversamos aqui e ali, com as pessoas, seja sobre acontecimentos que nos cercam, seja sobre a nossa vida pessoal, vida profissional, vida afetiva. Tudo isso leva à construção de uma opinião. Ou seja, por isso que eu coloquei aqui, ó, do levantar ao deitar, nós interagimos, nós construímos, reconstruímos, mudamos o pensamento. Quem nunca mudou de opinião sobre um assunto? Claro que a gente pode mudar de opinião. Sempre para o melhor, sempre pensando no bem comum, certo? Com frequência, nós expressamos a nossa opinião. E aí faz com que a gente defenda uma ideia, com que a gente refute uma ideia de outra pessoa, certo? Por quê? Porque nós vamos concordar, nós vamos aceitar e também nós vamos discordar. Esses atos da fala ocorrem no bate-papo. Olha só, eu botei aqui em negrito redes sociais, porque é um momento assim em que nós presenciamos muito essa questão de opinião, tá bom? Comentários sobre o jogo de futebol, eu falei. Capítulo de novela, série, batatinha frita, 1, 2, 3. Por que eu fui assistir? Porque eu vi muito comentário acerca disso. Porque eu vi muitos símbolos. A bonequinha lá no sinal. Porque se alguém passar pelo sinal, ia ser detonado. É a construção de uma ideia, né? Mostrando que as pessoas devem respeitar o sinal. Só não respeita o sinal se tiver uma punição, sei lá. Eventos realizados no fim de semana, enfim. Tudo isso aqui gera em nós opinião e argumentos para expor a nossa opinião ou refutar a opinião do outro. Então, as opiniões não estão presentes somente na fala. Elas também estão na escrita, certo? Elas circulam a partir das publicações que você escreve aí numa rede social, por exemplo. Por que eu estou falando de rede social? Porque é o contexto mais próximo de nós agora, certo? Nas revistas vão aparecer comentários. A carta do leitor, já estudamos aqui, tem lá comentário. O jornal, o editorial. Tá? E como eu já falei de rede social, você compartilha no WhatsApp. Às vezes, fulano de tal disse isso, compartilhe com o maior número de pessoas. Aí você tem a curiosidade de colocar aquele texto no site de busca e ver que aquele é um fake, que é uma mentira. Então, muita gente está tentando
criar uma opinião robotizada, uma opinião mecânica no outro com o compartilhamento de fake, de notícias falsas. Tomem cuidado com isso. Eu citei ele no início, olha aqui, ó. Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Está aqui o Raul Seixas, grande compositor da música popular brasileira. Então, as opiniões são colocadas em assuntos polêmicos, nós já falamos sobre isso. E elas podem fazer com que alguém mude de opinião, tá? E mostram ideias, a realidade vai esclarecer se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso, tá certo? Então, boatos fazem também parte desse processo aí de opinião. Eles sempre foram criados e espalhados. Agora, o boato mudou de nome, mudou para fake, uma palavra estrangeira. Qual é o objetivo do boato? 3, 2, 1. Qual é o objetivo do boato? Desmoralizar. Ou também enaltecer quem nem tem notoriedade. Um grupo de indivíduos. Então, o fake veio para isso. Tome cuidado com o fake. Tome cuidado com os boatos. Certifiquem, certifiquem se aquilo é verdade. Vão a um site de busca, vão procurar, gente. A gente tem como saber se uma notícia é ou não é falsa, tá certo? Eles vão tomando proporção porque esses boatos são compartilhados aí na internet. Então, a opinião própria é uma virtude. Pois todo aquele que tem sua própria opinião não se deixa levar por pensamentos contrários, negativos, de quem quer que seja. Então, se eu tenho uma opinião própria, eu não vou me deixar levar, não vou ser Maria vai com as outras, né? Uma expressão de gente que é sugestionável, gente que pensa... Eu gosto sei lá... Eu não tomo bebida alcoólica, mas eu estou saindo aí com uma turma que vive me empurrando. Eu vou começar a tomar bebida alcoólica, porque a turma que eu ando se embriaga, então é legal se embriagar. Isso aí Maria vai com as outras. A pessoa vai fazer porque os outros fazem, porque acha que é legal, porque tem que ser aceito num grupo. Isso é muito complicado. Então, a pessoa de opinião própria é definida. Ela sabe o que quer e também o que não quer. Mesmo que alguém ou algo contrarie, por ela ser definida, ela vai em frente na busca de conquistar os seus objetivos, certo? Então, assim, chuchus, muitas pessoas da nossa sociedade, em idade tenra, né, adolescentes, até crianças, têm entrado pelo mundo das drogas porque não têm opinião definida ainda. Porque a droga é apresentada como algo assim que vai levar a pessoa para o êxtase, vai trazer prazer, e não é bem assim. Então, quando uma pessoa não tem uma opinião formada, ela acaba entrando nesse caminho e, na grande maioria das vezes, um caminho sem volta. Então, temos que tomar cuidado. Então, atualmente... Na nossa sociedade, há um bombardeamento de várias informações através da mídia. Não é só a TV, não é só o rádio. As redes sociais têm tido um papel fundamental, importantíssimo, nesse bombardeamento, tá bom? Os acontecimentos diários são repassados. Tem uma batida na avenida tal, está na rede social. Teve uma briga na rua tal, está na rede social. Houve um assalto, está na rede social. Por quê? Porque nós temos câmeras e nós temos essa ferramenta que é o nosso smartphone, que tem nos ajudado a compartilhar muita coisa. Muita coisa interessante, mas muita coisa desnecessária também. Agora, esses acontecimentos diários, de acordo com os interesses econômicos, vai influenciar a formação daqueles que se baseiam, por quê? Pelos noticiários. Tem gente que escuta a rádio, deu no rádio, o jornalista falou, aquilo é uma verdade universal, ninguém muda. Então, uma única opção correta. Então, nós temos que ter, eu repito, eu não tenho que olhar só canal tal, eu não tenho que olhar só TV tal, eu preciso
assistir a vários telejornais de emissoras diferentes para eu comparar e ter a minha opinião. Essa história de assistir só uma não dá certo, nunca deu e não vai ser agora, tá certo? Então, dentro desse contexto, a formação de opinião é algo que se constrói a partir daquilo que a gente estuda, a partir daquilo que a gente escuta e a partir daquilo que a gente entende. E para eu estudar, eu preciso de uma fonte confiável, uma fonte importante e, claro, saber que eu e você, Chuchu, somos construtores da nossa história. Então, a nossa opinião deve ser baseada em aquilo que é uma verdade. Tá certo? Fontes confiáveis. Compliquei?